Olá, eu sou a Franciele. E eu sou a Rosângela. E vai começar mais um Das Duas Cast. Olá, pessoal. Muito prazer estar aqui novamente com vocês. E o objetivo, desse podcast, das Duas Cast, é trazer para vocês aí muita história da vida real, conectar com tudo que está acontecendo no momento. E hoje a gente vai trazer um assunto super especial que eu tenho certeza que vai se conectar com todo mundo que gosta de um bom podcast. E não se esqueça de seguir nossas redes sociais, o nosso Instagram, Das Duas Cast, e o nosso canal do YouTube. Dê lá o sininho para você ficar por dentro de tudo que acontece no nosso podcast. E quem está com a gente hoje aqui é a Mayra Minelli, de Rolândia. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar aqui hoje, falar um pouquinho com a gente. A Mayra, que é formada em Direito, exerceu por 10 anos a profissão de Direito, advogando, né, Mayra? E fez uma especialização em psicanálise e hoje exerce essa profissão de psicanalista, terapeuta sistêmica, desenvolvimento humano. E ela veio hoje falar com a gente um pouquinho sobre os temperamentos. Para quem não sabe, hoje a gente vai desvendar um assunto muito interessante. Gente, os 4 temperamentos. Vamos começar, Mayra? Olá, meninas. Muito bom estar aqui com vocês hoje, falando desse tema que eu amo tanto, que são os temperamentos, e trazendo para as pessoas a consciência da importância da gente se conhecer e do desenvolvimento humano. Então, eu agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje. Gente, pra quem não sabe, os temperamentos salvam mais vidas do que cinto de segurança, viu? Então, fique ligadinho que você vai aprender muito. Mayra, o que é os temperamentos? Os temperamentos é um traço da nossa personalidade. Eu falo que ele é o temperinho de cada um. É como se a gente fosse se descobrindo e ele fosse a primeira camada ali pra gente se conhecer. Então, ele é o tempero de cada um. E cada um tem um tempero específico. Além de uma questão emocional, ele é uma técnica desenvolvida pelo médico Hipócrates, que além da questão emocional, tem a questão biológica também. Então, os temperamentos têm a questão dos humores. Então, por isso que cada pessoa faz uma coisa de um jeito diferente. Então, a gente entender isso, a gente se conhecer, e conhecer o outro faz a gente salvar vidas mesmo, igual a Fran falou, mais que cinto de segurança. E quais são os 4 temperamentos que nós precisamos entender e conhecer profundamente para poder ter uma ótima convivência? Então, existem 4 temperamentos, né? São o fleumático e o melancólico, que são temperamentos frios que a gente fala, e o colérico e o sanguíneo, que são os temperamentos quentes que a gente traz. A teoria dos temperamentos, ela é bem profunda, ela tem várias divisões ali, mas de forma mais básica, são esses 4 temperamentos. E cada um tem uma característica diferente, e a gente entendendo essas características, a gente vai conseguindo conviver melhor com a gente mesmo, em primeiro lugar, e a gente conseguir entender e conviver melhor com o outro também. Então, o que são esses 4 temperamentos? São o fleumático, que o elemento que a gente traz para eles, para a gente descrever os fleumáticos num elemento da natureza é a água. A gente tem os melancólicos, que o elemento que a gente traz para descrevê-los é a terra. A gente tem os sanguíneos, que o elemento que a gente traz para descrevê-los é o ar. E a gente tem os coléricos, que o elemento que a gente traz para descrevê-los é o fogo. Então, a gente traz essa simbologia dos elementos da terra para a gente conseguir entender um pouquinho melhor desses perfis e a gente conseguir ter uma convivência melhor ali, uma relação melhor. E a gente nasce com temperamento? A gente nasce com temperamento, a gente pode, ao longo da vida, ir modificando alguns traços por maturidade, por elasticidade. Às vezes a gente precisa desenvolver traço de algum perfil que não é o nosso, de algum temperamento que não é o nosso, mas a gente nasce com um temperamento. Então, como que a gente sabe, de fato, qual que é o nosso temperamento real ali? É quando a gente olha pra gente quando a gente era criança. Como é que eu era quando eu era pequenininho, quando eu era criança? Então, eu vou conseguir entender se eu era uma criança mais falante, se eu era uma criança mais tímida, mais introspectiva, se eu era uma criança mais impulsiva, que tinha mais raiva. E eu vou conseguindo entender ali, me olhar, me observar para eu entender um pouco mais do meu temperamento hoje. Então, o nosso temperamento, na essência, é aquele que a gente tem desde que a gente é criança ali, que a gente é pequeno. Mas a gente pode desenvolver alguns traços de outros temperamentos. Essa questão dos temperamentos é algo que eu, por exemplo, não tinha ouvido falar tanto, assim, alguns anos atrás. Agora, de uns tempos para cá, que a gente percebe que se fala mais sobre os temperamentos. Isso tem algum porquê? Porque, tipo, de repente, antigamente a gente agregava isso muito em talvez
algo relacionado à saúde, tipo, um TDAH, um autismo, coisa do tipo. Hoje a gente percebe que entendendo melhor os temperamentos, talvez a gente entenda que não é nada sobre isso, e sim realmente sobre conhecer e saber lidar com os temperamentos. Faz sentido isso? O que acontece? Essa questão da saúde humana, do desenvolvimento humano ali, é uma questão que a gente está começando a falar sobre isso de pouco tempo para cá, principalmente depois da pandemia para cá, que a gente começou a perceber a necessidade da gente cuidar da nossa questão, da nossa parte emocional. Por quê? Porque a gente é corpo, mente e espírito, e a gente precisa estar em equilíbrio com essas 3 áreas. E a gente sempre focou muito na parte física, né? A gente foi ensinado a focar, cuidar do físico, mas a gente muitas vezes negligenciava a parte emocional e a gente não tinha devida atenção com relação a isso. E depois da pandemia para cá, as pessoas começaram, né? Ficaram ali naquele isolamento e precisaram buscar ajuda emocional para conseguir lidar com todo aquele conflito, com toda aquela situação que saiu completamente do nosso controle. Então, realmente, essa questão dos temperamentos, essa questão da terapia, do desenvolvimento humano, ela é muito recente de um tempo para cá, principalmente da pandemia para cá, a gente está entendendo como que é importante a gente se conhecer, a gente entender, né, as nossas pontos de habilidade, aquilo que a gente precisa melhorar dentro da nossa personalidade, do nosso perfil, e isso vem de pouco tempo para cá mesmo, muitas vezes, até nas escolas, você falou, né, da questão do TDAH, de alguma outra questão ali, às vezes é só a questão do temperamento da criança ali, que é negligenciado, que as escolas não têm muitas vezes esse olhar, para esse olhar humano, do desenvolvimento humano da criança, da personalidade dela, e é muito mais fácil, muitas vezes, colocar a criança dentro de um diagnóstico ali, para lidar com aquela criança, ao invés de conhecer a cada criança individualmente e entender como que ela funciona ali, como é que funciona a psique dela ali, de forma individual. Mas sim, é uma coisa muito recente que está vindo principalmente depois da pandemia. Ah, que legal, importante isso. E vamos dar uma pincelada das características dos temperamentos, porque às vezes a gente tá falando e a pessoa não sabe as características, né? Então, assim, quais as características do sanguíneo? Porque às vezes você escutando, você vai saber olhar o teu companheiro, teus filhos, vai falar, nossa, então por isso que ele é assim, por isso que ele é assado. Então vamos nas características. Então vamos começar falando dos fleumáticos. Eu sou fleumática, vou falar um pouquinho do meu temperamento. Fleumático é aquela pessoa calma, tranquila, gosta de estabilidade, de segurança. Ele é uma pessoa que ele não gosta de conflito, então ela é a pessoa da paz e do amor. O que a gente sempre fala? Qual que é o maior medo de cada temperamento? O maior medo do fleumático é perder a harmonia e a paz. Então, ele faz tudo para manter a paz ali dentro do ambiente que ele está inserido. E o que isso acarreta para ele muitas vezes, né? Ele não sabe colocar limite nas pessoas, ele não sabe falar não, porque ele faz tudo para manter a paz a qualquer custo, mas ele acaba criando um conflito interno muitas vezes dentro dele. Então, ele é essa pessoa que ele gosta de paz e harmonia, mas que ele precisa aprender a se posicionar. Depois do fleumático, que é um perfil frio, a gente tem outro perfil frio, que é o melancólico. Então, o melancólico é aquela pessoa que ele gosta de fazer as coisas de forma metódica, ele é muito organizado, ele é muito cuidadoso, detalhista com as coisas, muitas vezes até perfeccionista ali, e ele gosta muito dessa organização. E o maior medo do melancólico é fazer errado. Então, ele faz tudo para fazer as coisas perfeito e certo ali, porque ele não gosta de fazer as coisas errado. Mas o que isso acarreta para ele muitas vezes, né? Muitas vezes ele procrastina muito para começar alguma coisa porque ele quer fazer perfeito. E não existe essa perfeição, muitas vezes, que ele espera, né? Mas ele é um perfil muito bom para essa parte de organização, de detalhismo. Ele é um dos melhores perfis que existem. O melancólico é aquele que guarda tudo pra si? Ele guarda tudo, todos os sentimentos? O elemento dele é a terra, né? Igual eu falei, então a terra, se você jogar água nela, ela vai absorver. Então ela absorve mesmo todas as coisas. Então o melancólico é aquele que absorve. Então se você fizer uma coisa pra ele hoje, ele tem eu falo que ele tem um arquivo dentro da mente dele, que daqui 50 anos ele lembra com riqueza de detalhes, a roupa que você estava usando, o que você falou pra ele, do jeito que você falou pra ele. Então, sim, ele é um perfil que ele absorve muito. Ele também absorve muito as emoções das outras pessoas, ele tem um pouco de dificuldade de lidar com essa questão de absorver, de separar o que é do outro e o que é dele. Mas ele, sim, absorve bastante coisa.
Depois do melancólico, a gente tem os sanguíneos. Qual que é a característica dos sanguíneos? Sanguíneos são aquelas pessoas... Eu adoro sanguíneos. Gente, olha que legal, eu sou sanguínea, então vejam aí pelas características. Sanguíneo, ele é comunicativo, ele é otimista, ele é aquela pessoa que ele sempre tá vendo o copo meio cheio ali, só que muitas vezes ele fantasia muitas coisas, né? Porque às vezes o copo tá meio vazio, mas ele tá sempre vendo o copo meio cheio, mas ele é uma pessoa muito sociável, ele é aquela pessoa para fazer conexão, para fazer network. Eu falo que o sanguíneo é aquele que você conhece ele em 5 minutos e você virou amigo de infância dele, porque ele tem muito essa facilidade de se conectar com as pessoas, mas ele também, muitas vezes, ele fala demais, né? Se ele não tá trabalhado no perfil dele. E isso, às vezes, acaba acarretando alguns problemas para ele, porque ele, às vezes, abre demais a vida dele, ele se expõe demais ali, porque qual que é o maior medo dos sanguíneos? É ser rejeitado. Então, ele faz tudo para ser aceito. Então, ele quer ser legal, ele quer agradar todo mundo, ele quer fazer essa meio campo com todo mundo, só que isso às vezes é muito pesado para ele, porque às vezes ele também não consegue, às vezes, pôr muito limite nas pessoas, porque ele quer ser aceito, ele tem esse medo de ser rejeitado. Tudo isso, né, quando ele tá num perfil não tratado ali dele, mas quando ele é tratado, ele consegue lidar com isso um pouco melhor. Mas ele é um perfil ótimo para networking, para comunicação, para oratória, então os artistas têm muitos sanguíneos aí. E o nosso último perfil colérico, da nossa amiga Rosângela aqui. O colérico é aquele que ele é um líder nato, ele é empreendedor, ele é visionário, ele gosta de comandar, ele não tem medo, ele é um perfil muito corajoso, só que ele é o fogo, né? Então ele pode ser uma fogueira ali que aquece, ou ele pode ser um incêndio florestal, se ele não tiver muito bem trabalhado ali no perfil dele. Só que ele é um perfil maravilhoso eu até brinco com os coléricos, que às vezes os coléricos é meio difícil de compreender eles. Por quê? Porque eles são muito intensos. E eles acham que eles estão sendo de boa com a gente, mas eles estão, assim, aquele incêndio florestal, colocando fogo em tudo e estão achando que tá tudo bem, que tá tudo certo. Quando você começa a entender isso do colérico, você consegue lidar melhor com ele, porque aí você consegue entender que não é pessoal com você, o jeito mesmo. Tem até um memezinho que eu vi outro dia, que o colérico tem aquele dinossaurinho do Barney. Como o colérico acha que ele está falando? Aí vem o Barney, todo fofinho, assim, né? É. Como as pessoas estão ouvindo o que ele está falando? Aí vem aquele Tiranossauro Rex devorando tudo. Porque pra ele tá sendo aquele dinossauro fofinho, mas para as outras pessoas ele tá, tipo, estrangulando, tá acabando com elas. Mas aí você vai entendendo isso e vai ficando muito mais fácil de você conviver, porque o colérico, para você ter projeto com ele para executar, não tem perfil melhor do que aquele ali. Só que qual que é o medo do colérico? O medo dele é perder controle e autonomia. Então, ele faz tudo para controlar as coisas, e aí a gente sabe que quanto mais a gente controla, mais descontrolado fica o negócio. Então, ele precisa desenvolver e trabalhar essa habilidade de soltar um pouco o controle e confiar mais nas coisas, que as coisas vão fluir ali. Então, esse é um pouco das características de cada perfil. Interessante, eu percebi que nos 4 temperamentos, você falou sobre o limite. Por exemplo, no fleumático, ele não, para manter a paz, ele acaba não colocando limite em situações ou pessoas. Então, às vezes, eu não sei, eu percebo que parece que talvez isso fique pesado para as pessoas, a falta de limite ou o excesso de limite. Então, o sanguíneo, por exemplo, então ele quer agradar todo mundo, né? Então, tem aquele limite e acaba também se sobrecarregando, ficando pesado para as pessoas, né? Essa questão do limite é importante em todos os temperamentos, né? De formas diferentes, situações diferentes, mas o limite, eu percebo que é algo que a pessoa tem que realmente estudar, saber o temperamento dela, ter um acompanhamento, porque estudar e saber o temperamento é um acompanhamento com terapia, por exemplo, para entender certinho como que ela vive bem em sociedade e as pessoas entendam também. Uhum. É importante a gente entender que cada temperamento tem um ponto principal de domínio próprio ali. Então, cada um precisa dominar uma característica. Então, por exemplo, o fleumático, o domínio próprio dele tá em conseguir se posicionar, em conseguir entender que, às vezes, ele vai precisar entrar em conflito. Que entrar em conflito não significa necessariamente perder a paz. Muitas vezes é necessário entrar num conflito para conseguir a paz que ele tanto almeja. Então, o domínio próprio para um fleumático é se posicionar e colocar limite nas pessoas. Diferente, por exemplo, do domínio próprio para um colérico. O domínio próprio para o colérico não é, muitas vezes, colocar limite nas pessoas, porque ele consegue colocar esse limite.
O domínio próprio dele é ele não perder o controle, ele conseguir não explodir, ele conseguir controlar a raiva dele. Esse é o domínio próprio para o E é colérico. muito difícil. O domínio próprio para um sanguíneo é não tentar agradar todo mundo, é entender que ele já é aceito, que ele não precisa ajudar todo mundo, fazer as coisas, ser o legal com todo mundo para ser aceito. Ele entender que ele já é aceito, então ele precisa dominar isso, essa questão da rejeição dentro do perfil dele. E o melancólico, o que ele precisa dominar? Essa questão do perfeccionismo, ele entender que ele vai precisar fazer, e muitas vezes ao longo do caminho ele vai errar sim, mas que esse erro vai aperfeiçoando ele, que não adianta ele ficar esperando o momento perfeito para conseguir fazer as coisas. Então, o domínio próprio dele, do melancólico, é entrar em ação com aquilo, com as ferramentas que ele tem ali naquele momento, e não ficar esperando esse momento perfeito e se permitir errar, porque ele muitas vezes não se permite errar. Então, a gente vai entendendo ali os principais pontos de melhoria de cada temperamento e a gente vai trabalhando para a pessoa desenvolver isso, porque não é um passe de mágica, né? Se tivesse um botão e a gente apertasse isso e a pessoa mudasse isso nela, mas não é assim que funciona. Exige autoconhecimento, exige o temperamento. Ele é uma das primeiras camadas, mas a gente tem a nossa personalidade, a gente tem os nossos traumas familiares, a gente tem a nossa história familiar. Tudo isso vai influenciando na construção de quem a gente é. E a gente precisa se conhecer para a gente conseguir entender os principais pontos de melhoria que a gente tem que fazer dentro da nossa vida ali. E a gente consegue transitar entre os temperamentos. Eu sou sanguínea, mas você acha que eu quero melhorar, sou uma pessoa mais calma, tranquila. Dá para eu ir para o fleumático ou eu sempre vou ser sanguínea? O que eu falo, né? Que a gente precisa, primeira coisa, se aceitar como a gente é. Porque o que eu vejo muitas vezes? A pessoa que queria ser diferente do que ela é. Então, o primeiro ponto que a gente precisa trabalhar nessa questão do autoconhecimento é eu entender que eu sou assim. Que esse é o meu perfil, essa é a minha essência. Eu posso, sim, trabalhar habilidades de outros perfis em determinadas tarefas ali, desenvolvendo o que a gente chama de elasticidade. Sim, só que isso precisa ser por um curto período de tempo. E o que a gente precisa entender? Por exemplo, um sanguíneo, ele é super expressivo, ele é comunicativo, ele gosta de conversar, ele gosta de sair, ele gosta de vida social. Ele vai conseguir ser igual um fleumático, que é mais introspectivo, que gosta de ficar em casa, que... Ele pode até desenvolver essa habilidade, mas eu falo que ele vai desenvolver essa habilidade para passar de ano. Mas isso nunca vai ser a melhor habilidade dele, mas ele pode, sim, com a maturidade, desenvolver as habilidades de outros perfis, mas entendendo que tem um limite ali, que a gente não adianta esperar de um sanguíneo que ele vai virar um fleumático, porque é completamente, né, fora da essência dele ali. Então, entendendo esse limite, é possível, sim, sem desgastar a pessoa, porque muitas vezes querer mudar acaba trazendo um desgaste, uma elasticidade. O elástico, se você pegar e puxar demais ele vai estourar uma hora. Então, é uma flexibilidade em determinadas situações. Em determinados pontos. Interessante. E essa questão que você comentou sobre o domínio próprio. Então, cada um tem para poder trabalhar e conseguir ter aí uma vida social até dentro do trabalho, né? Que hoje é uma dificuldade dentro de uma empresa você entender os temperamentos de todo mundo e conseguir conviver com isso. Tipo, que nem você falou, por exemplo, sobre o colérico, que eu sou colérica. Então, às vezes eu tô falando, me sentindo o dinossaurinho, na verdade eu tô o Rex dinossauro lá. Uhum. Então, esses pontos que nós precisamos entender que a gente talvez precisa ter limite. Então, que nem, por exemplo, no fleumático é o posicionamento, que nem sempre a paz vai estar em ele aceitar tudo, saber o momento de se posicionar. O melancólico, a perfeição. Não existe perfeição. A pessoa tem que entender que em algum momento ela vai ter que, né, e vai sem saber tudo mesmo, e não adianta ser perfeito, que de repente você vai acertar, e se não acertar, errar, tá tudo bem. E no sanguíneo seria qual esse ponto de equilíbrio aí? Ele se aceitar, ele não ficar procurando essa validação externa, essa aceitação externa, esse medo de ser rejeitado que ele tem. Que legal. Por isso que nas empresas é tão interessante a gente saber os temperamentos. Se a gente quer um cargo de líder, é muito legal a gente ter um colérico, né? Então, porque ele é um líder nato. Então, nas empresas, né, eu sei, pela nossa loja lá, a gente fez o teste com todo mundo. Então, a gente precisava de uma vendedora ativa. Então, o cargo já é. Qual que é o seu temperamento? Vamos fazer o teste. A gente consegue descobrir com o teste? Sim, tem um teste, né, que a gente aplica
tanto para a pessoa física quanto nas empresas ali para contratação, para às vezes para remanejamento de pessoal, para uma melhor estruturação ali. A gente consegue fazer esse teste. Esse teste faz muita diferença dentro das empresas, porque você começa a compreender como é que o outro funciona, e aí você consegue lidar melhor com as habilidades dele, porque às vezes você está exigindo da pessoa uma coisa que não é uma habilidade dela, e aquilo ali está fazendo mal para ela não está conseguindo produzir. Por quê? Porque ela tem outras habilidades que eu não conheço, que às vezes a própria pessoa não conhece, e o teste faz você entender quais são as suas habilidades e quais são os seus pontos de melhoria. E isso, para as empresas, faz um diferencial enorme ali, porque eu vou fazer uma contratação, eu vou fazer uma colocação das pessoas ali de forma muito mais assertiva. Porque não adianta, por exemplo, eu colocar numa questão de vendas de persuasão um melancólico. Porque ele não tem essa habilidade, ele pode desenvolver isso? Pode. Mas é muito mais um esforço para ele desenvolver isso. O que é muito mais fácil para um sanguíneo, para um colérico, essa venda de persuasão, essa venda de convencimento. Um melancólico, onde ele talvez trabalha bem, ele pode trabalhar com vendas, mas talvez com uma venda mais técnica, com uma venda que venha mais até ele, que ele não precisa ficar prospectando. Então, você entendendo isso, você vai conseguindo trabalhar com isso. Por exemplo, você vai colocar uma pessoa na recepção. Coloca uma pessoa fleumática, ela vai ser gentil, ela vai ser calma, ela vai ser acolhedora ali. Então, você consegue fazer essa análise aí e fazer contratação muito mais assertiva, porque o brasileiro tem problema de demitir. Então, eu falo, qual que é a melhor hora para demissão? Na contratação. Porque o brasileiro, depois que ele contrata, ele tem aquela crença inconsciente de que é difícil achar gente para trabalhar, que é difícil contratar. Então, ele fica mantendo aquela pessoa ali, fica insistindo naquilo. Muitas vezes, aquilo acaba trazendo muito mais prejuízo do que benefício, porque ele errou ali na contratação. Então, ele precisa trabalhar bem, conhecer bem dos perfis, se conhecer. Eu falo que a empresa é a cara do dono. Então, o dono precisa se conhecer para ele entender como é que ele funciona e para entender as pessoas que ele está atraindo ali para trabalhar dentro da empresa dele, né? E quando ele faz esse trabalho, a empresa dele flui muito melhor, produz muito melhor, porque ele está de acordo com as habilidades das pessoas. Porque qual que é o problema? Onde que a gente é ferido na vida da gente, dentro do trabalho, dentro do relacionamento? A gente é ferido nas nossas inabilidades. Então, às vezes, a pessoa exige de mim aquilo que não é minha habilidade. E muitas vezes menospreza a minha habilidade. E aí eu vou me sentindo cada vez mais desvalorizado ali dentro, eu vou querendo cada vez produzir menos ali dentro do trabalho, vou querendo cada vez menos me conectar com as pessoas no ambiente pessoal. Então, entender isso faz muita diferença, entende? E é assim que às vezes os pais fazem com as crianças, né? Também. Elas diminuem o filho quando tem vários filhos, né? Um é sanguíneo, o outro é melancólico, ele quer deixar os dois na mesma caixinha. E não é. A gente sempre escuta assim, eu tenho 2 filhos, eu criei os 2 iguais, e um deu certo, o outro não. Aí eu falo, tá aí o problema. Criou 2 pessoas diferentes igual. Então, você precisa tratar cada pessoa com a sua particularidade, com o seu temperamento, com a sua personalidade. Porque o que acontece? Muitas vezes eu trato os 2 iguais, um dá certo, porque às vezes eu tenho o mesmo perfil que aquele meu filho e vou conseguir me comunicar com ele. E com o outro eu não tenho. Então, eu preciso entender cada uma das crianças para eu me comunicar de forma assertiva com cada uma delas e para eu trabalhar na identidade delas, eu valorizar o ponto de habilidade. Porque, por exemplo, eu tenho um filho que é sanguíneo. O sanguíneo é desorganizado na essência dele. Ele precisa trabalhar essa habilidade. E ele nunca vai ser nota 10 em organização. Ele vai ser lá um nota 7, nota 6 para passar de ano. E eu entendo isso. E aí eu paro de exigir dele aquilo que não é a habilidade dele e paro de mexer na identidade dele. Porque as mães falam, você é desorganizado, você é desatento, você é preguiçoso, por exemplo, para o filho fleumático. E aí começa a trabalhar na identidade daquela criança e começa a construir uma identidade falsa com ela. E isso é muito grave, isso precisa ser muito bem trabalhado, precisa tomar consciência disso para a gente conseguir ter um desenvolvimento emocional ali das crianças muito mais saudável, que hoje é uma grande questão, o desenvolvimento emocional das crianças, dos adolescentes, que a gente vê um monte de questões que a gente tem aí. Na verdade, esse desenvolvimento emocional, as pessoas, eu entendo assim, não sei, eu vejo de fora e vejo de dentro ao mesmo tempo, né? Olhando
as pessoas ao nosso redor e olhando, por exemplo, dentro da minha casa, dentro da minha empresa, que hoje qualquer pessoa precisa ter, para ter uma qualidade de vida, ela precisa conhecer realmente as pessoas, entender um pouquinho sobre questões de temperamento, até para a gente ter uma saúde emocional, tanto no trabalho quanto em casa. É muito importante a gente ter conhecimento, uma coisa que a gente quase não se via muito, né? As pessoas a pessoa tinha rejeição de fazer uma terapia, de fazer um acompanhamento psicológico, as pessoas só falavam assim, só doido que vai lá. Então, hoje não, hoje é uma necessidade. Eu, há um ano atrás, praticamente, comecei a fazer, e assim, eu falo que mudou minha vida. Esse acompanhamento terapêutico mudou minha vida, porque eu não sabia nada sobre isso. Eu não conhecia nada sobre a minha família, sobre mim, sobre as pessoas que trabalhavam comigo. E isso me ofereceu uma qualidade de vida muito diferente. Porque muitas vezes a gente se preocupa muito em agradar e às vezes você não consegue agradar porque você não conhece nem você, nem o outro e nem o ambiente que você tá, como que você tem que se comportar, o que você tem que fazer, como que você pode ajudar sem se prejudicar. Então a terapia hoje é uma forma de conhecimento para a gente conseguir aí ter uma qualidade de vida, né, social, vamos dizer assim. É uma necessidade básica, eu falo. Antes tinha muito essa questão, por que as pessoas não faziam terapia? Porque tinha essa questão do paradigma da loucura. Então, fazer terapia é coisa de gente louca. Na verdade, fazer terapia é pra gente não enlouquecer. É isso mesmo. Né? Então, pra não ficar surtada. Pra gente não surtar, exatamente. Então, a gente entender isso. Mas tinha, sim, muito esse estigma, essa crença de que terapia era coisa de gente maluca, que era coisa de gente louca. Na verdade, terapia é coisa de gente saudável, que tá procurando se desenvolver, que tá procurando desenvolver suas habilidades para aprender a lidar consigo e para aprender a lidar com os outros, para fazer bem para si mesmo e para fazer bem para o próximo também. Porque se eu sou uma pessoa machucada, eu vou machucar as outras pessoas. Se eu sou uma pessoa ferida, eu vou ferir as outras pessoas. Mas se eu sou uma pessoa curada, eu vou curar as outras pessoas. Isso é muito legal. Eu vejo que, às vezes, a falta de conhecimento pode ser interpretado de várias formas negativas. E quando você não se conhece, quando você não se trata, você não sabe respeitar os limites, você não sabe respeitar o espaço das pessoas, você não respeita o temperamento de cada um. Então, para você ter qualidade de vida e saber o verdadeiro sentido de que é respeitar, realmente a gente precisa buscar conhecimento. E eu entendo que através da terapia a gente consegue adquirir esse conhecimento. Eu acho que faz muito sentido para a vida hoje do ser humano se conhecer. E a gente só consegue se conhecer quando a gente tem um bom profissional nos auxiliando, né? Porque não é a nossa área. Né? A Fran trabalha com moda, eu trabalho com crédito. Então, como que eu vou saber sobre temperamento? Não faz sentido. Eu tenho que buscar um profissional da área para me ajudar, para eu me conhecer, enfim, para a gente conseguir se respeitar e conviver em vários ambientes sem invadir a privacidade dos outros, sem saber o limite de cada um e o nosso também. Né? Não deixar que ninguém ultrapasse o nosso limite também. E hoje, lá no seu consultório, você faz a terapia, a constelação sistêmica. Queria só dar um resumo aí, o que é a constelação sistêmica? Só para as pessoas entenderem e se aprofundarem que tem muito mais, né? Que só a terapia. Lá no consultório, a gente atende a psicanálise, né? Então, eu trabalho com a psicanálise, que a gente trabalha o inconsciente individual das pessoas. Então, a gente entende que a nossa mente é 5% consciente, 95% inconsciente. Então, a maioria das coisas que a gente faz sem saber conscientemente por que a gente faz. Então, são traumas, dores, padrões ali que a gente tem no nosso inconsciente, que aquilo tá fazendo a gente se comportar no mundo e a gente não sabe conscientemente o porquê. Então, a gente trabalha na terapia psicanalítica o inconsciente individual e na constelação sistêmica a gente trabalha esse inconsciente familiar, esse inconsciente sistêmico aí. Todo lugar, a empresa, a família, o ambiente escolar, todos os lugares que a gente vai, eles têm uma organização de um sistema. Então, a gente, na constelação sistêmica, a gente vai entender essa organização para ver se ela está de acordo com as leis que a gente trabalha dentro da constelação. Que leis são essas? Pertencimento. Todo mundo precisa pertencer dentro de um sistema familiar, empresarial. Então, a gente precisa acolher todo mundo, fazer todo mundo se sentir parte desse sistema. Hierarquia. Então, quem veio antes, a gente deve honra e respeito, tanto nas famílias quanto nas empresas. Então, quem fundou a empresa, quem começou a trabalhar antes naquela empresa, as pessoas que entram depois devem honra.
e hierarquia essas pessoas. E o equilíbrio de troca, que é principalmente nas relações de iguais, de casal, de amizades ali, e nas relações de empresariais ali, que eu vou entregar o meu serviço, eu vou entregar alguma coisa para o outro, e em contrapartida o outro vai me pagar, vai me receber, eu vou receber de alguma forma. Então, a gente trabalha esse equilíbrio de dar e receber. Então, a gente trabalha essas 3 ordens ali, e a gente consegue identificar, quando a gente está fazendo uma análise sistêmica ali, né? A gente consegue identificar várias disfunções com relação a isso. E a gente também trabalha com a constelação sistêmica na questão de processos judiciais. Eu fui advogada por 8 anos. Qual foi a grande questão que eu mudei de carreira? Foi do direito ser uma área que só olha para o processo. Então, é uma coisa muito fria, que não olha para as pessoas. E, na verdade, acho que 99% dos processos aí, eles escondem questões muito maiores do que aquelas que estão sendo ditas ali. Um processo de pensão, ele não está procurando dinheiro. Às vezes ele está procurando uma reparação por algum sentimento que não foi validado ali, por algum sentimento que ficou faltando ali. E a gente, através da constelação, a gente consegue identificar isso e consegue harmonizar essas questões para a gente conseguir fazer acordos dentro do judiciário. Essa questão da constelação no judiciário foi um juiz da Bahia que trouxe para o Brasil, foi o Dr. Sam Storr, que eu fiz um curso com ele em Londrina, sobre constelação no judiciário, para a gente conseguir fazer esses acordos e a gente olhar para o processo também de forma sistêmica, porque, igual eu falei, tudo é um sistema. E a gente está inserido dentro desses sistemas. E a gente, muitas vezes, não tem noção das coisas que acontecem. A gente, às vezes, olha só para o indivíduo ali, só para a pessoa unicamente. E quando eu até falo em contratação, né? Quando você está contratando uma pessoa, você não está contratando a pessoa. Você está contratando a pessoa e todo o sistema dela. Então, você está contratando toda a história de vida dela, todas as dores, traumas, sofrimentos, todas as habilidades daquela família. Então, você consegue ter um olhar muito amplo das coisas, e você consegue ter um diferencial competitivo muito maior quando você entende, quando você abre, quando você amplia o seu horizonte e a sua visão, para você ver além da aparência. Eu falo que na constelação a gente aprende a enxergar além da aparência, e a gente começa a ver o que os olhos visíveis não conseguem enxergar ali. Então é muito profundo e é muito transformador, tanto na área pessoal quanto na área empresarial, a gente trabalhar essa constelação sistêmica aí dentro das empresas e da família. É muito interessante isso, falando agora dessa parte do judiciário, porque a gente se vê muitas vezes assim, em um processo judicial, por exemplo, a maioria das vezes você vê que a pessoa que entra com o processo, a impressão que a gente tem é que ela só tem direitos, não tem deveres. E é justamente por não conhecer essa parte sistêmica, e talvez o nosso judiciário talvez não dá a importância devida para isso. Porque eu vejo como ser humano, todos nós temos direitos, mas temos deveres. Não importa qual é a posição que eu ocupo dentro da empresa, por exemplo. Se eu sou o proprietário, se eu sou o patrão, se eu sou o gerente, isso não importa. Eu tenho obrigações né, tenho deveres, né, direitos e deveres. Mas o colaborador também tem direitos e deveres. E num processo judicial sempre se vê só falando sobre os direitos e os deveres. Ela cumpriu todos os deveres, então vamos equilibrar essa balança, né? Então talvez a gente vê que ainda o progresso ainda não é tão grande, justamente porque sempre se olha somente para os direitos, nunca para os deveres, né? Eu achei até um filme que falava justamente sobre isso. E era um processo de separação, como você falou, e a mãe das meninas estava se separando do marido porque o marido tinha agredido ela. E aí a juíza começou a questionar por isso, por aquilo, e daí a mãe começou a chorar durante a audiência e falou assim: vocês estão me questionando porque a minha filha não quis ir ficar com o pai, porque ela presenciou cenas. E tipo assim, por que ninguém tá questionando ele? Por que ele me agrediu? Então, por que ele não foi procurar uma terapia? Por que ele não mudou? Por que o juiz não tá questionando isso? Então, é mais ou menos isso, né? Só é questionados os direitos daquela pessoa que tá movendo o processo. Nem sempre ela é 100% correta. Não existe 100% correta. Então, é muito importante a gente olhar sempre pensando nisso, né? Direitos e deveres. E essa parte sistêmica pode ajudar nisso. A gente saber, né? Qual é o nosso lugar, né? O judiciário, ele ainda tem um padrão, um modelo ali muito arcaico ainda, vamos dizer assim,
mas tem pessoas, né, dentro do judiciário, como o Dr. Sam Stork, que é esse juiz lá da Bahia, que estão começando a fazer esse movimento de olhar para além do que está ali nos autos, né? A constelação do judiciário é o que está além dos autos ali, né? O que é invisível aos autos ali que a gente precisa entender e a gente observar. Mas é o que você falou, qual que é o símbolo da justiça? É uma balança. Então, a gente precisa equilibrar essa balança. E muitas vezes, quando eu vou atuar, por exemplo, num processo como advogada, eu vou defendendo o meu cliente como se ele tivesse total razão, 100% de razão. E muitas vezes eu preciso ter um olhar um pouco mais amplo daquilo. Peraí, qual que é a responsabilidade do meu cliente nisso que está acontecendo com ele? Porque quando a gente não tem essa visão sistêmica, é isso que a gente faz dentro da advocacia. Então tá, então você tá certo e o outro tá errado. Então, eu vou te defender e vou acusar o outro ali, né? E não é assim que funciona. Eu vou defender o direito do meu cliente, não o meu cliente. Eu vou defender o direito dele. Então, vai até o limite do direito dele. Mas, muitas vezes, isso não é respeitado. Vai até o limite né? Vira uma briga ali, ao invés de ser uma coisa para trazer uma pacificação. Porque qual que é o objetivo da justiça? Trazer a pacificação social. Mas com esse modelo que a gente tem hoje, ainda predominante, é muito difícil alcançar essa pacificação. Então, a gente vê processo que dura 10, 15, 5 anos ali no judiciário. Por quê? Porque não tem esse olhar sistêmico. Mas isso é um movimento que está começando, é um movimento pequeno ainda, mas que está vindo. E eu gosto sempre de falar do efeito borboleta, né? Que a gente fala assim, mas é muito pouco isso que a gente está acontecendo, que a gente está fazendo, né? E até mesmo nessa parte de desenvolvimento humano, mas eu aprender do meu temperamento vai mudar o quê na minha vida, né? Vai mudar tanto a minha vida assim? Mas é o efeito borboleta, que o bater das asas de uma borboleta aqui pode causar um tsunami do outro lado do mundo. Então, o movimento que você faz aqui, por menor que seja, por menor que pareça ser, ele pode trazer uma transformação tão grande que você não consegue nem imaginar. Então, a gente não pode negligenciar os pequenos movimentos, as pequenas mudanças e as pequenas atitudes que a gente vem trazendo aí nesse movimento de autoconhecimento, que não era uma coisa vista, nesse movimento de olhar o judiciário de uma forma mais sistêmica e das famílias de uma forma mais sistêmica. Ainda é um trabalho de formiguinha, esse bater das asas de borboleta aí, mas que vai fazer muita diferença. É uma esperança, então, de melhoria, né? E a saúde mental tem que estar aliada na nossa saúde física, tá? Assim como a nossa saúde física, a gente tem que cuidar da nossa saúde mental, certo? Falando do tripézinho, né? Que você falou no início, né? É uma coisa, assim, que a gente divide, né? Corpo, mente e espírito. Mas, na verdade, é tudo uma coisa só. Não tem como eu dividir uma coisa da outra, né? Então, a gente precisa trazer essa fusão de tudo isso, né? Do meu corpo, da minha mente, do meu espírito ali junto e entender que tudo ali importa. Que se eu negligenciar uma coisa, eu vou estar incompleto ali. Eu não vou ter essa completude que eu busco. Porque o que a gente busca na vida? A gente busca aquilo que nos falta, a gente busca essa completude. E essa completude, né, a gente vai alcançando ela quando a gente vai fazendo essa fusão do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito. Até nessa questão, eu gosto de trabalhar muito isso na questão material e espiritual. É uma coisa que a gente tem muito essa questão religiosa, essa questão de crença que o material e o espiritual não podem se misturar, que é mais fácil um rico entrar um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Por quê? Porque a gente tem essa divisão do material e do espiritual. E não existe divisão, é tudo uma coisa só, né? Então, a gente começa a integrar tudo isso. É bom eu trabalhar meu espírito, e quando eu trabalho meu espírito, eu vou melhorar materialmente, e isso vai acontecendo junto ali. Mas a gente ainda tem muito essa divisão, essa questão de o que é uma coisa, do que é outra, e a gente precisa aprender a integrar tudo isso. Isso é um desafio que a gente vem enfrentando aí, mas que é o que eu falei, a bater das asas de borboleta aí, que aos poucos a gente vai trazendo a consciência para as pessoas da importância disso. E quebrar os paradigmas que terapia e procurar ajuda da saúde mental é coisa de gente doida. Gente, não é coisa de gente doida, tá bom? Não é coisa de gente doida. É isso que eu acho que a gente tem que mais quebrar, né? Achar que buscar um terapeuta, entender dos temperamentos, entender de nós, quem nós somos, não é coisa de gente doida. O que acontece? Às vezes, é um desafio olhar para dentro. Porque você vai achar coisas ali que você gosta e você vai achar muitas coisas ali que você ficou escondendo a vida inteira que você não gosta. Mas eu só consigo iluminar aquilo que eu trago para a luz, aquilo que eu tiro de dentro de mim. Então, por que às vezes as pessoas evitam
muito esse processo de autoconhecimento, de terapia, porque elas não querem ter contato com a sombra delas, com as questões internas ali que não são tão agradáveis. Só que a gente precisa ter contato com aquilo que não me agrada, e eu preciso aceitar aquilo que não me agrada para eu conseguir mudar, porque eu só consigo mudar a partir do momento da aceitação. Enquanto eu rejeito aquilo em mim, eu não consigo ter uma transformação com relação àquilo. Então, o que é a terapia? Eu falo que é pra gente corajosa, porque exige muita coragem você olhar para dentro e você, às vezes, descobrir coisas que não são tão agradáveis assim sobre você, mas que são necessárias de serem vistas. E uma hora, eu falo que todo mundo chega num ponto da vida que é obrigado a olhar para dentro. E não tem idade, né? Muitas vezes, às vezes, as pessoas passou dos 50 ou do 40, falam, não, mas eu tô velha pra isso. Não, gente, não tem idade, não é? Eu atendi uma senhora que ela tinha 82 anos. E por que ela fazia terapia? Porque, né, é exatamente isso. Já tô velha pra isso. E ela me disse um dia, ela falou, se eu tiver 1 ano de vida melhor, já valeu a pena. Sim, se ela tiver uma qualidade de vida de 1 ano ali melhor, valeu a pena. Se ela viver aquele 1 ano, 2 anos, 10 anos que ela tiver ali de vida de uma forma melhor, vale a pena. Um dia melhor da vida da gente vale a pena. Só que a gente olha muito pra isso. Mas agora eu já tô velho. Agora já tem pouco tempo. E a gente desvaloriza o tempo que a gente ainda tem. E a gente acaba, às vezes, não experimentando as melhores coisas que a gente tem para experimentar no mundo, porque a gente tá olhando ali pro que tá pouco ali, porque tá faltando, ao invés de olhar para aquilo que a gente ainda tem. Mais vale viver 1 ano, 2 anos bem do que a vida toda. Do que a vida inteira sem se conhecer, sem descobrir quem se é e aquilo que se merece. Porque a gente tem uma coisa que a gente precisa descobrir o que a gente merece também. A saúde emocional, ela tá totalmente ligada a reconhecer o que você falou, verdades que estão ali escondidas sobre nós, que nós não queremos admitir. Uhum. E quando a gente admite essas verdades, quando a gente tira desse lugar obscuro aí e traz à tona para tratar isso de forma saudável, trazer qualidade de vida, tratando a sua saúde emocional que você consegue ter qualidade de vida. Conhecimento, né, se respeitar o seu limite, respeitar o limite das pessoas, realmente cuidando da saúde emocional. Eu vejo que quando você tá bem emocionalmente, você quer fazer um monte de coisa, você quer estar em um monte de lugares, estar sempre bem, feliz, e você consegue irradiar isso à sua volta. E quando você não está bem emocionalmente, é pesado, porque você também reflete e acaba que você não quer fazer outras coisas, né? Uhum. Então, é muito importante a saúde emocional. E você falando isso, né? Você é empresária, você trabalha com isso. Quando você tá bem, a sua empresa vai bem, seus negócios vão bem. Mas quando você não tá bem... Eu tenho uma frase que eu sempre usava, eu fazia parte de um grupo de network, que eu falava assim, empresas não quebram, pessoas quebram, e pessoas quebradas quebram empresas. Então, as pessoas cuidam muito do CNPJ delas e muito pouco do CPF delas. E elas precisam cuidar desse CPF porque a empresa é um reflexo dela. Se a pessoa tá bem, a empresa dela vai bem. Se a pessoa tá bem emocionalmente, se a pessoa tá ali se conhecendo, se a pessoa tá entendendo as crenças dela, as crenças que ela precisa quebrar ali, ela tá nesse processo de autodesenvolvimento, de descoberta, a tendência é a empresa dela de se desenvolver também. Mas se eu tô nesse processo de me recolher ali, de não olhar para dentro de mim, de não me desenvolver, a minha empresa vai na mesma tendência, no mesmo movimento que eu faço. Então, quanto mais eu me movimento para o meu autoconhecimento, para o meu autodesenvolvimento, mais os meus negócios vão para esse lugar de desenvolvimento. Gente, foi muito, muito, muito interessante estar aqui e saber um pouco mais dos temperamentos. Siga a Mayra no Instagram. Mayra, fala aí todas as redes sociais. Meu Instagram, Mayra Minelli, PC. Sigam lá para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a constelação. A gente tem um grupo também que a gente faz mentoria para as mulheres, que a gente trabalha essa questão do autodesenvolvimento. Então, entrem lá no Instagram que tem todas as informações e procurem se conhecer, porque é um desafio, mas é um desafio que liberta. O autoconhecimento é libertador. Tem uma frase do... Posso falar a frase já? Lógico. Tem uma frase do Jung que fala assim, que a gente até traz no teste dos temperamentos, que é: quem olha para fora sonha. Quem olha para dentro desperta. Então, gente, para finalizar esse podcast das duas de hoje, né, Franciele? Primeiramente, quero te agradecer, Mayra, por ter aceitado esse convite. Foi super especial, falando de um assunto que eu tenho certeza que é aí um assunto para todo mundo, né? Independente de classe social, ou se é funcionário ou se é empreendedor, não importa aonde você esteja. A terapia é autoconhecimento.
O autoconhecimento te traz qualidade de vida e vai te ensinar a se respeitar, a respeitar pessoas e ambientes. Então, gente, não tenha medo da terapia. Eu faço terapia e me fez muito bem. Foi uma virada de chave na minha vida. E tenho certeza que o autoconhecimento só vai fazer você crescer, você se desenvolver e principalmente a ter qualidade de vida. Gente, o que é qualidade de vida? É felicidade. Eu acho que, para mim, a qualidade de vida, ela se resume nessa palavra, felicidade. Quando a gente tem qualidade de vida, quando a gente se conhece, quando a gente sabe o que a gente quer, a gente é feliz. E a pessoa feliz faz outras pessoas felizes. Então, essa é a mensagem do nosso podcast de hoje, né, Fran? Muito obrigada, Mayra! Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo esse tema e levando consciência para as pessoas da importância disso. Muito, muito obrigada mesmo. Gente, e até a próxima!